quem é você? E essa pergunta é bem... Parece fácil responder, né? Não é. Mas não é, porque eu até 2017 eu achava que eu soubesse quem eu era. Uhum. Então, agora eu falo que eu sou uma pessoa em reconstrução. Eu estou me reconstruindo. Então, a Terezinha de 2017 não é a mesma de hoje. Ela Uhum. tem uma visão diferente da vida. Então, eu estou me reconstruindo. Então, a Terezinha continua sendo mãe de 2 filhos, Aham. profissional da área de seguros, graduada em ciências sociais, esposa do Joseval, filha da Maria e do Guedes. Essa é a minha essência. O resto eu ainda estou descobrindo quem eu sou. Descobrindo. O que aconteceu que deu essa mudada na sua vida em 2017? Eu vivia nos melhores dos mundos, né? Para mim, eram os melhores dos mundos. Uhum. Apesar de todos os problemas que todas as pessoas têm, que faz Uhum. parte da vida, em 2017, a minha filha faleceu. Minha filha caçula, de 19 anos. Então, me fez ver a vida de uma outra forma. Foi a partir desse fato, né, que mudou tudo. Mudou Mudou toda a tudo. minha percepção de tudo. E ela faleceu exatamente... Ela foi vítima de suicídio. A gente fala assim, vítima de suicídio, porque falar a palavra cometeu remete a crime e a pecado. Uma das coisas que mudou também na minha vida foi o vocabulário. Então, Uhum. algumas palavras mudou também um pouco o sentido, ou a gente usa com o significado real do que ele tem. Então, eu não acredito que o suicídio seja um crime ou um pecado, né? Uhum. Então, ela foi vítima, porque ela tinha um problema de saúde Uhum. que fez com que ela perdesse a esperança na vida. Uhum. E ela não conseguisse ver uma saída, uma beleza nas coisas, como uma pessoa saudável consegue ver. Uhum. Então, é por isso que nós, né, eu falo nós porque eu estou Sim, inserida nesse mundo, sim, mas os sobreviventes enlutados pelo suicídio falam que nossos amados foram vítimas, sim. ou Você fa... morreram pelo suicídio, vamos dizer assim. Sim, você falou da doença que ela tinha. Ela havia sido diagnosticada com ansiedade, depressão e fobia social. Bom, nesse canal você sabe, você já viu, a gente fala muito de fotografia, vídeo, depressão e velhice. Uhum. Mas, como você já deve ter visto também, a coisa mudou um pouco o rumo, que não cabiam só nessas 4 palavrinhas, né? Então, Uhum. a coisa meio que se estendeu, se expandiu, Uhum. e, de certa forma, eu estou bastante feliz com isso, porque a gente vai cada vez mais descobrindo um monte de coisas, Uhum. assim como eu descobri a depressão, quer dizer, que eu tive a depressão e descobri um monte de coisas depois dela, Uhum. enfim. Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer que a Terezinha e eu nos encontramos num documentário que eu estava participando na iluminação. O nome do filme é Alarme Silencioso. Alarme Silencioso, isso, do diretor Ricardo Favila. Eu não sabia que era um filme documentário sobre o suicídio. E no dia que você foi, eu fiquei relutante em falar com vocês, né? Você e o seu marido. Uhum. Mas eu vi que numa hora eu passei sozinho de volta para não sei aonde você estava vindo. Eu falei, cara, não é agora. Eu não posso deixar passar essa. E, para minha surpresa, você me acolheu maravilhosamente bem e nós estamos hoje aqui falando. Quer dizer, eu só queria explicar quem é a Terezinha pelo meu ponto de vista, né? Eu gostaria que você falasse também sobre a plataforma que você... A gente pode chamar de plataforma, né? Porque tem um monte de coisas... É um site. É um site, né? A princípio seria só um blog e com as minhas escritas, mas aí tem um monte de informação lá relacionada ao luto por suicídio, onde buscar ajuda, grupos de apoio, indicação de leituras, e o que eu escrevo, né? Minhas escritas. E esse nome, pronuncia aí, e por que o nome? A pronúncia eu falo do jeito que eu leio, porque eu não falo catalão. É Não m'oblides. Não m'oblides, tá. Significa não me esqueça. Minha filha adorava línguas, e ela tinha decidido que ia fazer francês, estava fazendo francês. Não sei como, ela apareceu falando que tinha descoberto catalão, e o catalão era muito mais bonito, muito mais fácil que o francês. E ficou por isso. E ela deixou no WhatsApp dela, no perfil, a frase, se o plau não m'oblides. Eu nunca reparei, assim, nesses negócios de status de WhatsApp, em
setembro de 2017, né, 6 meses após a morte dela, eu procurando um contato na minha lista de contatos, eu digitei Mari, que era Marilene que eu ia procurar. Mari. Aí apareceu a foto da Marina, eu cliquei, morrendo de saudade, aí eu vi lá, Silplau Nomoblitz. Aí eu falei, o que é isso aqui? O que quer dizer? Aí quando eu descobri, né, não preciso nem dizer o que aconteceu. No dia seguinte, eu resolvi montar o blog com esse nome, que é difícil de pronunciar, porque eu nem sei se a pronúncia é essa, mas é do jeito que eu leio. E até hoje eu não encontrei nenhum catalão que falasse, não, tá errado, tá certo, mas é o jeito que eu leio. Ninguém se manifestou ainda. Você colocou o blog para você escrever o que você sentia, e aí como é que a coisa foi crescendo, como é que então, se desenrolou? O blog era para mostrar para outros enlutados que eles não estavam sozinhos, porque o suicídio, por ele ser um tabu, né, os familiares ficam com vergonha de falar sobre o acontecido, porque tem muito julgamento. Então, é bem que até tem uma amiga que fala assim, que é uma sociedade secreta, quando a gente se encontra, é uma sociedade secreta. Então, para mostrar para essas pessoas que elas não estavam sozinhas, que tudo que, de repente, o que eu sentia, podia fazer parte do luto deles também, né? Eles sentiam também. Então, foi a partir daí que eu percebi que o poder da escrita, para mim, faz muito bem, mas, assim, que outras pessoas lendo, elas também conseguiam reconhecer na minha escrita e começar a falar, olha, também sinto isso, também aconteceu isso comigo. E aí a gente começou a ter conexões, a montar, assim, sabe, encontrar várias pessoas de vários lugares do Brasil e até do exterior, e poder falar sobre isso abertamente, né? Pelo menos entre a gente consegue falar sobre isso sem preconceito. Sem preconceito. E essas reuniões são presenciais? Olha, eram presenciais até março de 2020, com a pandemia, né, foram suspensas, e até hoje não retornou. A gente está caminhando agora para ver se consegue, mas assim, o online se tornou tão mais potente, né, porque se alcança muito mais pessoas de vários lugares, que eu não sei nem como que vai ficar o presencial. Então, assim, a gente tem muito, virou um grupo, assim, muito coeso, sabe? As pessoas se encontraram, fizemos amizades, enfim. É uma coisa, assim, que, para a gente, e até em outros grupos, as pessoas falam que é surpresa, a gente imaginava que tivesse toda essa potência. Eu acho que você passou o meu contato, não sei, ou comentou com alguém que trabalhou comigo na TV Globo. Né? E a gente não se conhece pessoalmente. Então, aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu já mandei mensagem para ela, eu falei assim, estou na sua terra, e eu queria muito ter te encontrado aqui. Aí ela começou a perguntar, eu contei para ela, eu falei, foi uma coisa assim e tal, aí eu peguei e falei, olha, encontrei com uma pessoa, porque aquele dia eu vou falar para você, foi um dia assim que não... Meio atípico. Muito, que eu falei, olha, vai ficar, realmente, foi uma coisa muito marcante, que eu falei, eu não sei o que aconteceu ali naquele dia. Ninguém sabe até agora, eu acho. Então, aí, o que aconteceu? Eu também, que nem você falou, né, eu estava indo, eu não lembro o que eu fui fazer, se eu estava entrando, se eu estava saindo, eu sei que você me parou e perguntou se eu podia me dar um abraço, se abraçou, você me deu o cartão. Aí eu contei para ela, falou, olha, uma pessoa me deu um cartão, tal, e ele tem um canal no YouTube, tal. Aí eu passei para ela. Aí ela falou, Terezinha, eu conheço. Aí eu falei, o mundo pequeno. Eu falei, o mundo de vocês, porque ela trabalha no audiovisual, eu falei, o mundo de vocês não é tão grande assim. Então, aí ela falou assim, eu vou fuxicar, vou não sei o quê, né, vou ver lá. E ela perdeu uma filha também, né? Então, aí tudo, né, que eu falei para ela assim, que esse mundo, assim, do audiovisual, que eu falei, poxa, eu cheguei ali, por eu conhecer a história dela, tudo me remeteu àquele, né, como para eu falei assim, foi tão intenso para mim, que eu imaginava assim, a primeira vez que eu pisei num estúdio, assim, né, daquela forma, com aquele monte de gente, tudo mais, e eu senti uma coisa, assim, que muito intensa, e eu falei, imagina para você, como que é voltar, porque a filha dela também trabalhava com isso, voltar a trabalhar com tudo isso, imagina a carga emocional que não deve ter sido isso para você. Então, a gente conversou sobre isso, então, por isso que, né, que a gente trocou essa experiência, né, de vivências, né, de como, que é uma coisa que eu não fazia ideia de como que é,
E ela vivenciar isso todo dia, ter que voltar a trabalhar depois que perder a filha, né? Então, como que faz, né? Como que lida com isso, né? Então, era essa conversa que a gente teve, que chegou até você. O mundo do audiovisual é pequeno, mas o mundo em si eu acho que é uma casca de nós. Porque ultimamente, meu Deus do céu, com o canal, inclusive, que eu meio que botei a cara para fora da janela, eu tenho visto que as pessoas chegam, muitas das pessoas que deram seus depoimentos aqui no canal têm algum problema com relação a alguma coisa. E aí, Renato, eu quero falar também, cara, isso aí é muito bom e tal. E aí eu fiquei surpreso. Eu tô assim, cara, cada dia que eu acordo, eu fico. Porque é um assunto que eu acho que muitas vezes a gente pensa, né? Que eu falo assim, às vezes eu falo isso sempre, que com relação ao que aconteceu com a minha filha. Uhum. Eu tenho um filho mais velho, desde os 16 anos ele tem depressão. Então vai, vem, volta, sabe? Só que a depressão dele é aquela depressão que deixa na cama, não gosta de sair do quarto. E quando a Marina falou que ela voltou do médico, porque ela falou, não tô legal, porque ela começou a ter a mudança de comportamento e tudo mais. Quando ela voltou do médico falando que ela tinha sido diagnosticada com depressão, eu duvidei, eu falei, não, eu acho que é outra coisa. Não é possível que seja depressão, porque você não... Porque eu falei assim, eu nunca tive depressão, então eu não sei como é que é. Então, a depressão que eu via era que o meu filho tinha. Eu nunca virei as costas para a Marina de forma alguma, claro, ela tinha alguma coisa, mas que não fosse a depressão típica, né, que assim, que eu desconhecia, porque a gente pensa que conhece e não conhece tudo, né, eu até falo assim hoje, me assustei, aliás, com a desinformação da área médica, porque os médicos não sabiam o que fazer com ela, os psicólogos não sabiam como lidar com ela. Então, eu falei assim, poxa, se uma pessoa que estuda, né, que está ali no meio, não sabe, como que eu vou fazer? Então, assim, a gente saiu perambulando, sabe? A Marina, em 4 meses, ela passou em 8 psiquiatras, né, e vários psicólogos que eu nem contei, cada um falava uma coisa, cada um colocava um remédio, acrescentava, tirava, e sabe, e uma coisa que bagunçou muito, então a gente fala assim, medir com a régua, com a minha régua, né, então eu falei assim, poxa, 19 anos, uma fase muito complicada, estava desiludida com uma série de coisas, eu falei, Marina, isso é uma questão de tempo, é uma questão, e às vezes a gente pensa que não falar com o outro, perguntar para o outro, ou contar para o outro que está passando por isso, olha, eu também estou passando, o que o outro vai pensar? O que o outro vai achar? Né? Então, porque tem esse tabu também, a gente fala da psicofobia, que as pessoas, elas julgam o outro, né, e, assim, e tem muito tabu com relação aos transtornos mentais. Se é fraco, é falta de Deus, é falta do que fazer, e aí as pessoas, elas ficam com medo do julgamento, então ela se fecha, aí ela não vai falar, e um dia você pega e conta, poxa, peraí, eu também tenho isso. Pô, aconteceu com você também? Vai abrindo, assim, outras, né, já vai desabrochando, as pessoas vão começando a falar e você vai descobrindo, poxa, eu não estou sozinha. Eu não sou só eu. Por que eu fiquei com medo de falar? Porque a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, né? Enfim, eu falava que essa questão do medir com a própria régua. A Marina, ela não gostava de falar para as pessoas que ela estava com depressão, ela tinha vergonha. Mas ela sabia, ela pressentia alguma coisa de diferente? Ela sentia que tinha alguma coisa? Ou... Ela sentia, ela falava. Tinha dia que eu acordava, ela falava assim, olha, gente, hoje eu tô tão chata, que nem eu mesmo estou me aguentando. Então, eu falava, pega leve, porque, né, pode ser que eu dê uma patada em alguém, enfim, então eu já avisava para não ter problema. E isso pegou, então ela assim, quando ela falou, olha, mãe, hoje eu estou insuportável, nem eu estou me aguentando. Então, assim, e realmente a gente sentia, porque ela era uma pessoa super para cima, alegre, brincalhona, espirituosa, gostava de ajudar todo mundo, e de repente ela começou a ficar mal-humorada, qualquer coisa assim, o barulho da colher no copo, o pai dela tinha um hábito de tomar, não tem, sabe, bateu a xícara, a colher na xícara, aquilo fazia com que ela perdesse, sabe, então assim, não, tem alguma coisa errada, né, tem alguma coisa errada, então vamos procurar ajuda. Pra você ter uma ideia, a gente falou assim, deve ser TPM, vamos no ginecologista, fez um exame. Então, a gente procurou ajuda, mas assim, sempre nos lugares errados, por quê? Porque não acreditava que fosse depressão. Hoje eu sei, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa é de uma forma. Então, assim, o do meu filho era de um jeito,
né? E o dela era de outro. Eu fiquei assustada quando falou que era depressão. E ela, ansiosa, ela sempre foi, isso não duvidava. Mas a depressão, eu fiquei assustada, porque eu falei, nossa, mas não aparenta que você, né? Ela continuou a estudar, ela continuou a sair, enfim. Então, não era aquela depressão, deixava ela para baixo, né? Ela sentia, ela falava que ela sentia uma angústia, ela sentia às vezes ela sentia uma tristeza, mas essa tristeza não a paralisava. Ela lutou, vamos dizer assim, sabe? Eu vejo que ela se esforçou muito. Ela se esforçou muito para aguentar o que ela aguentava, sabe? Porque ela falava que, mãe, eu não sei o que é isso, é um negócio que, não sabe, era um vazio, era uma coisa que ela não sabia explicar. E isso afligia, sabe? Não dormia, não comia, enfim, chegou a um ponto que ela batia na porta do meu quarto e falava assim, olha, eu tô com medo de fazer alguma coisa contra mim. Falei, então vamos esperar o dia amanhecer, deita aqui no meio. Ela deitava entre eu e o pai, e esperava o dia amanhecer para levar ela para o socorro, para ver o que podia ser feito, sabe? Ela lutou. Então, quando a pessoa fala assim, foi fraqueza, foi covardia, não é de jeito nenhum. Hoje eu sei, sabe, hoje eu vejo como que tem gente que... E por que essa questão das pessoas julgarem? Porque eles não fazem ideia do que é aquilo. A gente fala, né, não sai no exame. Até o psiquiatra mesmo, ele fala assim, olha, eu tenho que lidar com sintomas, o que o paciente me traz. Sei lá o que passa na cabeça das pessoas de achar que isso é frescura, que é mentira, que é corpo mole, mas não é, de forma alguma, de forma alguma. Eu sei muito bem o que ela passou. Mas no começo, por eu não conhecer, eu fiquei assim, falei, poxa, mas depressão é desse jeito? Desse jeito? Hoje eu sei que sim. Eu posso me colocar nesse outro lado errado, porque eu tenho uma grande amiga que tem depressão até hoje, desde muito tempo atrás, e estudou comigo, enfim. E eu fui uma das pessoas que chegou para ela e falou, cara, vamos embora, vamos inventar alguma coisa para fazer, vai para o tanque. E aí, quando eu comecei a sentir essas coisas esquisitas, ela foi uma das primeiras pessoas a quem eu procurei. Você pode não lembrar, mas eu lembro muito bem o que eu falei para você há muito tempo atrás. Eu quero primeiro que você me desculpe. Se não me desculpar, ok, tá bom. Eu estou pagando agora, talvez por isso. Não lembro se ela lembrou. E aí eu falei, ó, me desculpa, tal, mas eu estou sentindo uns negócios estranhos. Ela falou assim, meu amigo, procura um psiquiatra. Não precisou mais nada. Eu acho que eu tomei 2 porradas assim na cara, na hora, assim, e uma no nariz para cair de vez, entendeu? Mas pelo menos eu me desculpei. Então, mas eu falo, tem algumas coisas que eu faço também, de falar sem saber do que eu estou falando, né? Agora, né, até 2017 eu era assim. Então, a pessoa que falava, julgava, né? Então eu falava assim, não, fulana, me perdoa porque eu falei isso. Você lembra quando eu falei isso? Então me perdoa porque agora eu sei como é que é, né? Então, devido a isso, né? Essas coisas de querer dar conselho, né? De falar assim, poxa, faz isso, faz aquilo, né? Vai procurar alguma coisa para fazer. A Marina, ela falava assim, a Marina, ela estudava, ela fazia filosofia, que né, para ajudar ainda, fazia filosofia, e só que ela não trabalhava, então ela falava assim, aí a psiquiatra falou para ela que ela precisava trabalhar. E eu achei que, falei assim, poxa, vou ocupar, né, para ajudar. Aí depois a gente para pensar, falou assim, mas as pessoas quando estão deprimidas, pede para não fazer nada que, sabe? Então, assim, ficava um jogo que nem os próprios médicos se entendiam. E a gente falava, não, vai ocupar, por isso que eu falo assim, do validador, né? Porque a pessoa ela quer tirar do foco aquilo que está angustiando e acaba não cuidando da angústia, né? Acaba falando, não, poxa, está doendo, peraí, vamos descobrir por que está doendo, né? Deixa doer, né? Assim, até o ponto que você suporta, claro, não ficar se martirizando também. Sentir aquilo e tal, depois né, a gente vai descobrindo o que está causando aquilo, a medicação vai fazendo efeito, porque tem essa questão também da medicação, não tem efeito de imediato, a gente querer tudo para ontem, né, que nem eu falei para você de ser o mundo fluido aí, de ser tudo líquido, né, de ser tudo muito rápido. Então a pessoa não tem paciência de cuidado, de esperar a medicação fazer efeito, e já, não está fazendo efeito, corre para outro médico, aí o médico troca de medicação, aí fica naquele ciclo, e chega uma hora que
bagunça tudo. Que eu sempre falo, eu uso essa palavra, validar a dor do outro. A gente não valida. A gente quer invalidar, a gente quer tirar do foco aquilo, e aí a pessoa se fecha, né? É por isso que essas pessoas se fecham. Acontece isso no luto muitas vezes. Tem muita coisa que a gente não valida, então não tá bem, fica triste, não tem problema, sabe? A gente está numa sociedade que é tudo, né? Tudo tem que ficar feliz o tempo todo, tem que estar bonito o tempo todo, tem que estar sorrindo o tempo todo, e ainda mais com as redes sociais, né? É difícil você. Aí, né, voltando ao que a Marina não gostava de falar, que estava com depressão, ela tinha vergonha, porque ela falava assim: as pessoas vão falar que eu sou fraca. Ela pensava que quem fosse deprimido, quem tivesse depressão, fosse fraco. Mas não falou: Marina, não, minha filha, é uma doença, um problema, você vai ficar boa. Mas ela não gostava, não queria falar, não queria que as pessoas soubessem. É bravo. Psicofobia, né? Até a própria pessoa que tem, ela invalida o que ela sente. Muitas vezes, né? Não todas, mas pelo menos com a minha filha foi assim. Você sabe me dizer quanto tempo ela ficou, que ela se percebeu depressiva até em 2017? Então, ela começou a ter, assim, ansiedade, essas coisas assim, eu não lembro exatamente, mas em 2014, por aí, que mudança de escola, 3 anos. Era sutil, né, mas aí a gente fala, coisa da vida, adolescência, hormônio, aquela coisa toda. E aí, quando ela chegou a falar que ela não estava bem, né, que ela falou: olha, eu acho que eu estou precisando de... Eu acho não, ela falou: mãe, eu estou precisando de ajuda. Foi em setembro de 2016, e aí o diagnóstico chegou em outubro de 2016, e a partir daí, como ela mesma dizia, a vida dela foi uma desventura em série. É como se fosse um dominó, caiu, foi derrubando tudo assim que você pudesse imaginar que estava dando errado na vida dela, estava dando, sabe? E por mais que a família, não só eu como o pai, mas meus pais, o irmão, todo mundo, né, apoiando, falando: poxa, você vai ficar bem, né? Ela não tinha essa esperança, sabe? Ela tinha uma desesperança muito grande mesmo. E isso que me, sabe, a gente fala assim da questão da culpa, né? Isso pega em mim, porque eu falei: poxa, por que eu não consegui fazer a Marina ver uma esperança, uma luz no fim do túnel, né? E nem com ela cercada de todo amor e carinho, ela não conseguiu. Hoje você e seu marido conseguem, tipo, bom, ninguém tem culpa nessa história. Sim, hoje a gente... Porque ela não morreu de imediato, né? Ela foi socorrida, ela ficou... Quando aconteceu, nós já falamos, chegou a conversar, falou: olha, a gente não sabe o que aconteceu, tinha muita esperança que ela se recuperasse, mas a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada aí, mas assim, não tem culpa, nós dois estamos nos esforçando, todo mundo está se esforçando, inclusive ela, para sair dessa situação, mas tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, não vamos procurar culpado, vamos tentar primeiro resolver, sair dessa situação. Então, nunca, nenhum dos dois, né, a minha relação com ele sempre foi muito boa, então a gente nunca culpou ninguém, né, porque a gente achou que fosse assim, é claro que busca o culpado, então assim, os profissionais, ela foi negligenciada no hospital, que ela deu entrada, então assim, uma série de coisas, né, mas essa culpa que a família tem, não é só que as pessoas colocam os julgamentos, tal, a ponto dele falar: você não cuidou, não, isso... Podem falar o que for, porque eu sei mas, assim, essa culpa que vem, mesmo você sabendo que você fez tudo possível, né? Ele fala: não me esforcei o suficiente, porque que eu confiei nela, né? Eu falo assim: eu confiei em ter deixado ela, porque eu não tinha informação de que se ela falasse que estava bem, era aí que eu tinha que suspeitar que não estava bem, porque uma pessoa com um pensamento suicida, ela não recupera rapidinho, dessa forma como foi. Então, essa informação eu não tinha de jeito nenhum. Então, eu me culpei muito tempo por isso, de ter confiado nela. Né? Mas a coisa com a relação da culpa, ela a gente fala que é uma gangorra, é uma montanha-russa, ela vai e volta. Mas eu não me apego a isso, né? Ela vem, mas ela rapidinho ela dissipa. Eu perguntei essa coisa da culpa porque quando comecei a entender, comecei a me tratar, que demorou o remedinho a fazer efeito e tal, eu comecei a perceber que eu não ia a certos locais com a minha mulher, eu não saía, eu não fazia nada,
e eu via que isso estava afetando a minha volta, depois que eu entendi o que estava acontecendo. E aí eu comecei a me culpar, porque eu estava tendo um problema que afetava todo mundo e que os outros não tinham nada a ver com a Nada a história. ver. Até porque ninguém Uhum, sabia, como você não sabia, como vocês não sabiam, o que era. Ah, uhum. você está com depressão. Tá, mas o que é depressão? É uma dor de cabeça? É uma dor no pé, que você toma um remedinho? Não era. E aí essa coisa ficou me martelando muito tempo a cabeça, até que eu, cara, vamos relaxar, tá todo mundo avisado. Eu tinha um código com a minha mulher, que a gente se olhava assim, ela, vai lá que eu resolvo aqui. Uhum, Eu saía de a francesa, ela ficava fazendo uhum, o que tinha que fazer, enfim, a gente se acertou muito. E uma coisa que as pessoas falam com relação ao suicídio e a todas as doenças é essa rede de apoio que a uhum. gente tem que ter em volta para a gente conseguir levar o nosso caminho, né? Eu acho que eu não dei muito trabalho, não. Eu consegui perceber esse tipo de coisa, né? Com relação à culpa, Uhum. ela também, que você falou, ela também se sentia culpada. Ah, Ela se sentia culpada, porque assim, né, as comparações, como eu falei, das pessoas que sabiam que ela tinha, e chegava e falava assim para ela, poxa Marina, mas você é uma pessoa que tem tudo, por que você está sendo ingrata, você está sendo não sei o quê, né? E ela se sentia culpada por isso. Ela falou, poxa vida, mãe, né? Por que eu tô assim? Ela se sentia culpada por sentir o que ela sentia e não melhorar. Então isso é muito complicado. Ela chegou a mandar uma mensagem para um amigo um dia, e ele me ligou de madrugada assustado, falando assim, que ela escreveu assim, eu estou sofrendo e estou fazendo os outros sofrer. Eu quero acabar com isso logo. Então, ele me ligou preocupado, né? Eu corri para ver o que estava acontecendo. E ela falou: não, não é nada, não. Ele que se assustou, né? Ele ficou assustado à toa, né? Mas hoje eu entendo que ela se sentia culpada por ela sentir, por ela fazer com que a gente passasse por isso também, né? Ela sentia um fardo. Isso é uma coisa que eu suponho, né? Porque nunca vai ter certeza. Isso o José ele já não acha que é desse jeito. Eu ficava muito preocupada, acontecia as coisas, corria e eu segurava o máximo que eu podia, né, de emoção, de não sei o quê, só que isso estava afetando a minha saúde também. Então, chegou um dia que a gente levou ela para o pronto-socorro, porque ela se cortou toda, e eu tive uma carga emocional tão grande que eu tive uma crise de enxaqueca, e eu deitada numa maca tomando medicação para enxaqueca, e ela na outra tomando injeção, e as enfermeiras falando para ela assim, pense em Deus, vai para uma igreja, você é jovem, você é bonita, você não sei o quê, você é inteligente, sabe, essas coisas assim. uhum. E eu chorando lá, e assim, e a gente não... Uma coisa que eu falo hoje, que eu tento, eu vou tentar fazer isso, como que as famílias têm que lidar com uma pessoa assim, né? Porque é muita desinformação. E adoece todo mundo, né? É que nem uma Exato. dependência química, né? Adoece todo mundo da família. E a gente não sabe como agir. Eu vou falar o Uhum. quê? Eu vou deixar de falar? Então ficava essa questão da culpa. Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Será que eu não era de falar eu te amo, sabe? A gente brinca, até falava assim, Marina, eu sou aquele negócio da linguagem do amor, né? Aquelas 5 linguagens do amor. Eu falava que eu era muito do cuidado, de estar, né, fazer uma comida que a pessoa gosta, dar uma coisa assim, meu amor é o cuidado. Uhum. E ela já era mais de falar, de não sei o quê. Então, a gente tinha essa diferença. E eu mostrava para ela, falava, olha, não é todo mundo que é igual, mas a forma, cada um vai encontrar a sua forma de demonstrar. O meu é esse. Então, às vezes a gente, né, falava, a gente talvez não se entendesse e ela com a depressão, ela não conseguia ver esse amor, né, mas ela viu, ela sabia, depois no final, quando ela já estava no hospital, no final, né, quando ela voltou, ela chegou a voltar do coma, ela viu que, né, ela percebeu que o cuidado que a gente estava tendo, ela pediu para o que aconteceu não destruísse a nossa família, e ela queria voltar para casa. Naquele dia, assim, né, que a gente conversou, que eu tive a esperança que ela realmente ia voltar para casa, e assim, a gente não sabe como agir, sabe? Uhum. Não é orientado, a única orientação que me deram quando ela, né, começou a falar em morte, ela falou, olha, não deixa ela sozinha,
tira tudo que possa machucá-la, administra a medicação. Só. Entendeu? Mais nada. Eu acho que a gente tem que desenvolver uma inteligência Isso. que ninguém sabe também, né? E aí a gente meio que vai descobrindo, e até hoje mesmo, quando as pessoas vêm colocar a cabeça aqui no ombro, eu fico... Porque a primeira coisa é deixar a pessoa falar. Uhum. E depois é deixar a pessoa falar, não tem mais o que não tem o fazer. que fazer. E a gente tem mania de ficar querendo, sei lá, falar, e aí fala coisa que não deve. Falar coisa que não deve, né, que a gente voltando lá para a palavra invalidar que a pessoa está sentindo, ou mostrar que tem pessoas em situações piores, né, e dar conselho, faz Exato. isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e isso Pronto, não ajuda. só piora. Só piora as pessoas. Só piora, Então eu acho que a melhor coisa é tipo, bora dar um abraço, chora aqui, fica cala aqui, a boca, que é a melhor coisa. estou aqui, é isso que você precisa e pronto. Exato. Você falou também da associação que vocês estão montando agora. Fala mais sobre ela. Então, a intenção da associação é juntar as pessoas, né, porque a gente tem muita coisa sendo feita no Brasil, né, para as pessoas para os sobreviventes enlutados, vamos dizer, e para a prevenção do suicídio, que é sociedade civil, não tem nada do governo, né? Então, assim, do que a gente fala que é um trabalho de formiguinha. Sim. Então, cada pessoa faz um projeto pessoal, né? Vamos dizer assim, algumas pessoas têm a questão da religião, que, eu da minha religião, então, né, monta alguma coisa voltada para a religião, outras não. E, então, são feitos projetos, são vários projetos, então, de acolhimento ao enlutado, de prevenção ao suicídio, grupos de apoio, uma série de coisas. Só que, assim, quem tem recurso, né, tem mais recurso, expande, o braço alcança mais pessoas. Mas quem não tem, vai fazendo o trabalho do jeito que dá, com os recursos que tem. A gente precisa de ouvidos e braços. Então, eu acredito que a associação, ela vai alcançar mais pessoas, porque vai colocar em destaque esses projetos, e esses projetos tendo visibilidade, podendo, né, captar recursos para expandir, para fazer uma coisa, ajudar mais pessoas. Eu não consigo, eu falo que eu não tenho como acolher tantas pessoas que me procuram, né, então eu preciso eu não tenho, eu falo que é um trabalho voluntário, mas eu tenho meu trabalho que paga minhas contas, então assim, eu não tenho como me dedicar muito, né? Então eu preciso, assim, a gente precisa de mais pessoas que façam isso, que tenham mais grupos de apoio, que não só grupos de apoio, que tenham outras coisas que dá para ser feita para acolher o enlutado, que para prevenção, porque quando alguém na família se mata, a família toda já entra para o fator de risco. Então, pode juntar com os outros fatores e acontecer um novo fato. Então, a gente tem que cuidar muito dessas pessoas também. E não existe esse cuidado, né? São raros os cuidados que são... O que a gente conhece mais são os grupos de apoio. Mas tem várias outras intervenções, né? Várias outras coisas que dá para ser feito. Porque nem todo mundo gosta do grupo de apoio. Fala, vou ficar contando a minha história, não conheço das pessoas... Mas tem outras coisas que dá para ser feito, e então a associação é para fazer isso, para treinar também as pessoas que têm contato com esse tipo de situação, que impacta também no luto, é a forma como os órgãos públicos tratam a família, tem acusação, né, porque até, dependendo de como tem suspeita, se foi morte acidental, sabe aquela coisa que foi assassinado, essa coisa, então assim, até trata de qualquer jeito, a pessoa já está ali sofrendo, enfim, IML, SAMU, tem que fazer um trabalho para as pessoas, né, saberem acolher, até funerária também não sabe como lidar com a família quando acontece isso, religiões, tem religião que não aceita até hoje, e não faz, não quer nem que os
os fiéis lá, os companheiros lá de crença, vão ao velório, ao enterro, isola, sabe, a família fica isolada, e tudo isso impacta no luto. E outras coisas também, tem várias coisas assim que a gente está tentando, sabe? É muita coisa, a gente fala, vai dar trabalho, mas a gente está na intenção ainda, e eu falo, é uma utopia, mas devagarinho a gente vai conseguindo. Acho que você não falou, como é que é o nome da associação? Abraces, Associação Brasileira de Sobreviventes Lutados pelo Suicídio. O primeiro que a gente quer fazer é um evento que vai ser dia 19 de novembro, isso já é certeza, 19 de novembro. O que você gostaria de falar para quem está vendo esse vídeo? Quem é um enlutado, né? Para quem é um enlutado que está assistindo, que ele não está sozinho, que tem muitas pessoas passando pelo mesmo, que entendem como é difícil tudo, e que compartilhar, ou pelo menos ouvir outro enlutado falar, pode ajudar a esclarecer algumas coisas, né, com relação a todo esse sentimento bagunçado que fica, porque a gente, depois que acontece uma morte por suicídio, a gente fica cheio de perguntas sem respostas, os sentimentos ficam todos embaralhados, a gente não consegue definir o que a gente está sentindo. Então, além da tristeza, da falta, daquele monte fica tudo bagunçado, e eu, pelo menos, pensei que eu fosse enlouquecer com tudo isso, que você não está sozinho. E para quem está pensando, e está com essa que eles falam que é ideação, com comportamento, buscar ajuda, e também não está sozinho, e aceitar o tratamento que vier, e, enfim, nessa questão a gente não, né, a gente está falando aqui de conselho, que não é bom dar conselho, mas assim, não desista de você. Quando a Marina estava internada, quando ela estava na UTI, eu falava para ela, minha filha, não desista de você, porque eu não desisti. E acho que até hoje eu não desisti. Então, por isso que eu faço esse trabalho, porque o amor que fica, ele tem que fluir de uma outra forma. Né? Então, é por isso que eu estou aqui.